Graça e paz, irmãos. Amém? Uma boa noite a todos. Sinta-se bem-vindo na casa do Senhor nesta noite. Que a paz de Deus, a alegria dele, do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas nessa noite. Amém? Independente do que, como foi a sua semana, se foi boa, agradeça. Se foi difícil, agradeça. E peça ao Senhor forças, para continuar a cada dia. E nós estamos aqui mais uma vez nos reunindo como irmãos, como em comunhão, para estarmos ministrando ao Senhor um culto nesta noite. Amém? Vamos estar lendo um salmo. Salmo 133. Amém? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até as golas das suas vestes, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Sim, ali o Senhor concede a sua bênção, vida para sempre. Amém? Como é agradável estar diante do Senhor com os irmãos. Amém? Que seja uma alegria estar em conjunto aqui, Que não seja um dia de tristeza ou um dia de, eu vou lá mais uma vez. Não, mas que seja com alegria, porque aqui o Senhor ordena a sua bênção. Quando nós estamos reunidos, quando dois ou mais estão reunidos em nome do Senhor, ali Ele está presente. Amém? Nós temos que crer na presença do Senhor no nosso meio. Nós vamos cantar com alegria, nós vamos louvar ao Senhor com alegria, nós vamos ouvir a palavra dEle, participarmos da ceia também, e que isso seja de alegria no nosso coração, não seja mais somente um domingo, amém? Vamos consagrar esse culto ao Senhor, e que tudo que for feito aqui possa ser para a honra e glória do nome dEle, amém? Senhor Jesus, vamos ficar em pé, irmãos, amém? Senhor Jesus, nós estamos nessa noite aqui, Senhor, gratos a Ti pela Tua mão sobre as nossas vidas, pela semana que nós tivemos, Pai, que nós sabemos que a Sua misericórdia, a Sua graça chegou até nós a cada dia, Pai, se renovou. E nós estamos aqui nesta hora, Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Contempla cada coração nesta noite, Senhor. Contempla, Senhor, o íntimo de cada um, Senhor. E que o Senhor possa estar respondendo, o Senhor possa estar ministrando a cada coração, Pai. Que a Tua alegria de estarmos juntos, Senhor, possa estar presente nas nossas vidas, Pai. Que, Senhor, a Tua paz reine no nosso coração, Pai. Que a Tua presença se faça presente neste lugar, Pai. Que, Senhor, tudo que for feito aqui possa ser para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Ministra a cada coração, a começar de nós aqui, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala através dos cânticos, fala através da Tua palavra, fala através da Sua ceia. Fala, Senhor, através de, Senhor, de um abraço, através de uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra que venha nos levantar, Senhor, e fazer caminhar mais e mais diante do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, abençoa aquele que não está aqui nesta noite, aquele que está na sua casa. Visita também ele, Senhor, e que muito mais cedo eles possam estar conosco, Pai, e junto nós possamos adorar ao Senhor aqui em comunhão, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa este culto, Pai, e que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Com alegria vamos louvar ao Senhor, amém? Você vê a glória do Senhor aqui, amém? Através dos nossos irmãos, nós podemos ver a presença do Senhor nas nossas vidas, amém? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Seu poder
vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar. O amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder. A sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me... Aleluias. Aplauda esse Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é um Deus poderoso, Ele está aqui conosco, Ele está na nossa caminhada a cada dia. Não importa o que você está passando, Ele está junto com você. Amém? Nessa noite. E Ele quer comunhão com a gente, dia após dia. E quanto é difícil, né? Às vezes a gente abrir mão do nosso eu para estarmos na presença do Senhor. A gente se ocupa com tantas coisas, a gente faz uma coisa ali, outra coisa lá, outra coisa lá. E às vezes o Senhor quer ter uma intimidade maior conosco. E nós falamos, espera mais um pouquinho, Senhor, eu já vou. Espera mais um pouquinho, eu já vou. E nesse espera mais um pouquinho, eu já vou, a gente perde o nosso tempo de estar junto com o Senhor. Nessa noite que nós venhamos a pedir a Ele, me leve mais fundo. Sair da superfície, sabe? Não que seja fácil, mas é um pedido do nosso coração a Ele. Senhor, eu quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, aonde eu tenho comunhão contigo, comunhão que Ele quer conosco. Amém? Vamos estar entregando as ofertas no altar do Senhor e a gente estará louvando. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor. E entregamos, Senhor, as ofertas e dízimos no Teu altar, Senhor. Aquele que trouxe pode ofertar, o Senhor possa estar abençoando, multiplicando. E naquele que não pode, o Senhor possa estar abrindo portas nessa noite, Pai. Abre portas, Pai, de empregos, Pai. Currículos possam ser vistos, Pai. Salários possam ser aumentados, Pai. Para que a Tua igreja tenha, Senhor, provisão na sua casa, Pai. Abençoa cada família, abençoa, Senhor, cada um, Senhor, para que eles possam abençoar a Tua igreja e nós possamos abençoar outras pessoas também, Senhor. E no mais, Senhor, nós te pedimos, Senhor, leva-nos mais perto, Senhor, nós queremos ir mais fundo, independente, Senhor, do nosso sentimento, Senhor, que nós venhamos a descansar no Teu Espírito Santo, Senhor, ouvir a voz do Teu Santo Espírito nos pedindo para estar junto contigo, Pai. Nos dê ouvidos sensíveis, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar
lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Feche os teus olhos, meu irmão, e cante isso ao Senhor. Pai, eu amo tua presença, Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te
teus olhos, se esse é o desejo do teu coração, cante a Ele, amém. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Tudo que eu mais quero é te ver, Senhor. Tudo que eu mais quero, Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Nós queremos, Senhor. Mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas... Nós não queremos abrir mão, às vezes, do nosso eu, Senhor. Porque nós queremos fazer a nossa vontade, Senhor. Mas contempla mesmo assim o nosso coração, Senhor. E que a Tua vontade, Senhor, se faça nas nossas vidas, dia após dia. Que nós venhamos a ter comunhão contigo, Pai. Dia após dia, Pai. Nos leve mais fundo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Amém. Podeis assentar. Amém? Bem-vindos aos presentes que nos acompanham pela internet. É sempre bom estarmos juntos. Eu queria deixar alguns avisos importantes. Primeiro que a gente tem, todas as quartas-feiras, a gente tem compartilhado a primeira carta de Coríntios. E eu tenho dito aos irmãos, são textos assim que eu não escolheria para pregar na igreja, mas a gente tem acompanhado versículo por versículo e é interessante como a gente tem aprendido o pensamento de Paulo para esses nossos dias. Então fica o convite aos irmãos estarem conosco, tá bom? Às quartas-feiras, compartilhando aí aquilo que Deus tem nos dado. Isso é uma benção tê-lo aqui. Outra coisa importante é que no dia 24, próximo sábado, vai ter uma reunião das irmãs lá na casa da irmã Célia, que é a irmã lá da irmã das Tânia e Eliane, tá bom? Então depois pode conversar com elas, ela é na rua Potomac 647. Outra coisa importante, nós estamos orando semanalmente, e essa semana a gente vai estar orando pelo IEM. O IEM tem essa população aí de 38 milhões de pessoas, mas alguns poucos cristãos. Por quê? Porque seguir Jesus no IEM é muito perigoso. A sociedade islâmica ela é tribal e conservadora, e quando alguém deixa a religião da família,
se torna então perseguido. Então, por isso a dificuldade de conversão e muitos cristãos. Outra coisa é que a maioria dos cristãos que se converte são de origem muçulmanas, e por isso então eles correm o risco de serem perseguidos, primeiro pela família, depois pela sociedade, pela tribo, depois então pelo governo. Então há uma dificuldade muito grande de você ser cristão. E outra coisa é que uma guerra civil que dura lá já mais de 10 anos, e isso faz com que haja uma miséria grande e uma pressão também sobre os cristãos. Então a gente vai estar orando por esses irmãos, ok, que são poucos, que não têm a oportunidade que nós temos de estarmos reunidos como hoje, para celebrarmos a Deus, para poder compartilhar a sua palavra, mas aqueles que permanecem firmes, escondidos, eles compartilham a sua fé, e a gente vai orar para que Deus possa estar fortalecendo a eles. E nessa oração nós vamos também colocar esse momento de compartilhamento, pedir a Deus que fala no nosso coração e nos existe de uma maneira sobrenatural. Senhor, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor por mais esse momento, onde o Senhor nos permite reunirmos em nome de Jesus. Obrigado por essa liberdade que nós temos de poder, Senhor, sair dos nossos lares e encontrar um lugar onde nós podemos adorar, onde nós podemos compartilhar a Tua palavra, onde nós podemos encontrar com outros irmãos, e isso é uma bênção, e nós Te louvamos por isso. E nós oramos por aqueles irmãos, especificamente do Iêmen hoje, que não têm essa oportunidade, passam por perseguição, por lutas. Então nós rogamos para que o Senhor possa estar abençoando aqueles irmãos, guardando de todo mal, nesse momento em que a nação passa por vários conflitos, que o Senhor possa preservar esses irmãos, e que em nome de Jesus, o Senhor possa dar a eles, Senhor, sabedoria, discernimento, para que eles possam ter coragem de disseminar a fé, possa ter a coragem de poder propagar, compartilhar a sua fé, e que a Tua palavra ali cresça e que a Tua igreja também cresça. E se eu possa visitar a nação e também abençoá-la, para que haja paz e o sofrimento seja diminuído. Então abençoa aquela nação, nós rogamos ao Senhor a Tua bênção, e assim, Senhor, nós Te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Só uma outra questão. Semana passada nós iniciamos um canal novo. Nós temos o canal da igreja, ok? E depois, se você quiser, deixa eu ver se está aqui. Você pode se inscrever lá. Então todas as mensagens, elas estão lá. Mas nós iniciamos um outro canal e todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos postando devocionais de 5 minutos. Algumas vezes passa um pouquinho e vai até 7. Mas a ideia é 5 minutos, para que você possa ir ao trabalho já tendo uma palavra, você possa iniciar o seu dia já tendo uma direção. Então depois você pode se inscrever lá, tá bom? Se você, acho que eu mandei para muita gente, alguns irmãos, pois se não tiver essa condição de se inscrever, pode falar com o pessoal lá, com o Adriano e o pessoal lá do som, tá? Eles vão te ensinar você a se inscrever, e aí você vai todo dia ser notificado. As mensagens sobem 5 horas da manhã, quer dizer então que você tem já desde cedo a oportunidade para estar conosco compartilhando. Inicialmente estamos com esses vídeos de 5 minutos, mas a gente quer ampliar isso, trazer alguns estudos específicos e trazer informação aos irmãos. Então anote aí, tá bom? E a gente espera que seja bênção para aqueles que estão aí nessa nossa caminhada, tá bom? Quero compartilhar esse texto com os irmãos. E eu trouxe esse tema que está ligado àquilo que a gente vem falando, que é a questão do Evangelho. E o tema hoje é para além da religião, e eu queria compartilhar um pouquinho mais. E eu estava pensando sobre isso, sentado ali, não sobre isso especificamente, mas como nós, como sociedade, a gente não consegue ouvir alguém mais do que 2, 3 minutos. E a gente não consegue mais ver um vídeo de 5 minutos, a gente não consegue ver agora mais nem de 1 minuto, agora dizem que são 15 segundos. E a gente quer acumular informações, mas a gente começa a ter informações, mas não necessariamente conhecimento. E a gente não tem profundidade. Então eu queria compartilhar essa palavra de Deus, assim como tenho compartilhado, e você vai perceber nas mídias que nós temos, de uma maneira mais profunda. E isso demora um pouquinho mais.
E nós, essa noite, mais uma vez, estamos reunidos como igreja, como família, ao redor da mesa da comunhão, para, mais uma vez, celebrarmos a ceia memorial, a ceia em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Na última Páscoa, em que Jesus participa, ele institui um ritual pelo qual ele desejou ser lembrado. E Jesus desejou ser lembrado na sua morte. E ele diz assim: este é o pão, esse pão, né, é o meu corpo partido por vocês. Este é o meu sangue derramado por vocês. Então, todas as vezes que vocês se reunirem para comerem desse pão, beberem desse cálice, lembre-se de mim. Lembre-se da minha morte. Façam isso em memória de mim. Até que venha o dia em que juntos nós estaremos na eternidade. Então a ceia é esse momento onde nós celebramos, onde nós nos unimos, nos reunimos para partilharmos do Cristo presente em nosso meio. E eu queria então compartilhar esse texto com os irmãos, Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 6. Acho que o pessoal vai colocar aí daqui a pouco. Mas Romanos 5, verso de número 6, Paulo escrevendo aos romanos, ele diz algo muito importante aqui. Ele diz assim: de fato, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. É interessante, Cristo não morreu por pessoas boas, ele morreu pelos ímpios, pelos impiedosos. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha a coragem de morrer. Grave esse texto, esse versículo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esse é um texto bastante profundo, eu expus ele alguns tempos atrás, na quarta-feira, e ele fala dessa ação de Deus, em que Jesus tenha morrido por nós, quando nós éramos pecadores, e que, por ter sido reconciliados, então agora estamos e temos paz com Deus. A religião faz parte dos seres humanos e ela é tão natural quanto comer, beber ou respirar. Desde o princípio, o homem vive de alguma forma a religião. E basicamente a religião tem duas coisas que a gente pode presumir. A primeira delas é que existe um poder acima de nós. Autoridades, divindades, que se expressam nas suas muitas formas nas religiões. Então, você vai ver um grande número de religiões, onde essas religiões expressam essas divindades, esses poderes. Existe também um Deus que é expresso na história de Israel, que está registrado na Bíblia, e que se revela na pessoa de Jesus Cristo. Então, nós, seres humanos, presumimos que existe um poder maior sobre nós. E esse poder, esse ser, essa inteligência, essa divindade, ela tem todo o conhecimento. E é capaz de intervir na nossa história e realizar coisas que nós não podemos. Então essa é a primeira coisa que a gente presume. Então nós acreditamos que nós somos limitados no tempo e espaço, e que há forças maiores e superiores que nós. Há aqueles que acreditam na existência de um Deus ou de uma divindade. Há aqueles que não acreditam, esses são os ateus. Há aqueles que acreditam
que não sabe se Deus existe ou não, porque ele não pode provar a existência de Deus. Esses são os agnósticos. O fato é que em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os lugares, sempre houve na humanidade uma presunção da existência de Deus, da influência desses poderes, dessas autoridades divinas. Esse é o primeiro ponto. Segunda coisa que a gente pressupõe na religião é que esses poderes divinos têm influência nessa dimensão que nós vivemos. Que eles operam nas circunstâncias para a realização dos seus propósitos, das suas vontades. E essa presunção também faz parte da realidade cristã. Quando algo de bom nos acontece, nós presumimos que é a graça de Deus e dissemos graças a Deus. Quando algo de ruim nos acontece, nós presumimos que Deus tem alguma coisa contra, ou que fizemos algo que desagradou a Deus, e que Deus está nos corrigindo, então nós dizemos, Senhor, misericórdia. Então, em nossas mentes, está estabelecido que o que acontece nessa dimensão onde vivemos são expressões e reflexos daquilo que acontece nessa dimensão onde há a existência dessas autoridades e poderes. Nesse espaço entra então a religião. A religião como um sistema humano criado e desenvolvido para nós nos relacionarmos com a divindade. Nós presumimos que a divindade pode nos abençoar ou pode nos amaldiçoar. Então nós buscamos uma forma de construir boas relações com os deuses, com a divindade, com esses poderes. E é a religião que determina o nosso comportamento, como nós devemos nos comportar e como nós devemos nos relacionar com essas autoridades, com esses poderes, com esses deuses. Então, na forma como nós nos relacionamos com Deus revelado em Jesus, há algumas lógicas em que nós nos baseamos para nos relacionarmos, com Ele. E a primeira forma é o mérito. É fazer algo que nos dê a garantia, a capacidade ou a qualificação para merecer o favor de Deus. Então, quando nós fazemos coisas boas, nós esperamos que Deus faça coisas boas em nosso favor. Então, são pessoas dedicadas, pessoas comprometidas, pessoas que cumprem os mandamentos, que se ocupam em buscar a vontade de Deus, pessoas que querem viver e servir a Deus e por isso trilham um caminho que eu chamo agora de virtude e mérito em busca da perfeição. Então estão buscando ou tendo prática de boas obras para então encontrar essa perfeição. E esse é o caminho que a religião vai nos mostrar. E esse é o caminho de alguém que vai ao templo e ao chegar no templo ele dobra os seus joelhos e diz: Senhor, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Não sou como os ladrões, os corruptos, os adúlteros, nem mesmo como esse que está aqui ao meu lado, esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, melhor dizendo, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Em outras palavras, ele ora mais ou menos assim: Deus, eu quero lhe dizer uma coisa, o Senhor está de parabéns por ter um filho como eu. Observe que eu faço a tua vontade. Veja como eu sou bom. Eu não sou como os outros homens que são corrompidos, que cometem erros, que comprometem as pessoas. Na realidade, eu sou mais perfeito que essas pessoas que estão aqui no templo. É mais ou menos essa oração desse religioso
E esse é o caminho da virtude e da perfeição, ou de quem quer buscar esse caminho de virtude e perfeição. Aqueles que andam por esse caminho se tornam moralistas, legalistas, pessoas cruéis, primeiro consigo mesmo. Por quê? Porque eles colocam uma régua ou um valor que nem mesmo eles conseguem chegar. Mas eles são principalmente cruéis com as outras pessoas, porque essa régua elevada, ele passa a julgar as pessoas, ele que não consegue chegar, ele passa a julgar as pessoas por esses valores. E por isso então se tornam juízes cruéis de si mesmos e principalmente dos outros. Pessoas que andam ou procuram se justificar diante de Deus, ou procuram se qualificar e ser perfeito diante de Deus, medem as pessoas pela sua experiência e pelo seu senso de virtude, pelo seu senso de moralidade, e ele vai dizer assim: se eu consigo, você consegue também. Se eu me esforço, você também pode se esforçar. Se eu me sacrifico, você deve se sacrificar também. Se eu faço a vontade de Deus, por que você não consegue fazer? Se eu sirvo a Deus, você também pode servir. Então, pessoas assim se tornam intransigentes. Querem dos outros a perfeição. Pessoas assim se tornam quase insuportáveis. Por quê? Porque elas nunca estão satisfeitas, nem com elas mesmas e nem com os outros. Mas aí nós temos um problema. A perfeição não existe nesse mundo. Por isso, ninguém pode alcançar a perfeição. E aí nós temos um problema. Porque se essas pessoas que trilham esse caminho da virtude, do mérito, querem a perfeição, mas essa perfeição não pode ser alcançada, o tempo todo elas vão se frustrar consigo mesmo e com os outros. E pior, terão sempre uma sensação de fracasso, um sentimento de tristeza. Então eu sempre encontro pessoas que são fiéis, dedicadas, pessoas que andam por esse caminho de virtude, e por isso elas pensam que elas merecem a bênção de Deus. Eu sempre ouço, mas eu mereço a bênção de Deus. Eu não sou que nem essas pessoas. E eu ouço essas pessoas dizerem mais ou menos o seguinte: eu não sei por que coisas ruins acontecem comigo. Eu sou fiel, sou dizimista, eu vou sempre à igreja, eu sirvo a Deus há muito tempo, eu oro, eu jejuo. Por que as coisas na minha vida não caminham bem? Por que meu casamento deu errado? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu estou enfermo? Por que Deus não me socorre na minha necessidade, uma vez que eu sou tão fiel e dedicado? Então, nesse caminho de mérito, a gente conclui que se nós fizermos a nossa parte, se eu orar, se eu jejuar, se eu dizimar, se eu vir à igreja, se eu fizer essas coisas que a religião vai me informar, então Deus é obrigado a fazer a parte dele. E fazer a parte dele é aquilo que eu quero que ele faça, que fique bem entendido. Então, aos poucos, nós vamos fazendo com que Deus, aos poucos nós vamos nos fazendo credores de Deus. Embora nós não digamos isso tão claramente, nós falamos isso nas entrelinhas e nas inquietações, nas murmurações, nas angústias. A nossa interpretação é que Deus, de alguma forma, deixou de cumprir a parte dele, enquanto eu estava cumprindo a minha. Então as pessoas fazem promessas e votos porque elas querem se tornar credoras de Deus, para que Deus realize aquilo que elas desejam. Então a religião vai ensinando isso. E o pior é que muitas vezes encontram base bíblica para afirmar essas coisas. Principalmente aqueles que constroem a sua experiência religiosa a partir das categorias do Velho Testamento.
Então são dois caminhos que Deus coloca diante de nós: as bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Essa é essa construção da religião. Se você obedecer, a sua colheita será farta. Se você não obedecer, virá uma praga e vai destruí-la. Se você trouxer os dízimos à casa do tesouro, Deus vai abrir as janelas dos céus, mas se você reter, Ele vai enviar o devorador que vai consumir o seu dinheiro. Se você fizer a sua parte, Deus fará a parte dele. É isso que a gente ouve, essa é a construção de pensamento da religião. Mas o grande problema, meus irmãos, é esse. É quando você faz a sua parte e Deus não faz a dele. Aquele negócio que você se envolveu e investiu dinheiro deu errado, mas você orou tanto, mas deu errado. Você foi tão empregado, tão comprometido, tão envolvido, mas você perdeu o emprego. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Aí você é alguém que é temente a Deus, mas teve uma grande perda. Perdeu um ente, alguém muito querido. Talvez nesse meio do caminho tenha ficado gravemente enfermo. Então esse caminho do mérito e da virtude cria um sistema de créditos e débitos. Quando eu sou bom, eu sou o credor de Deus. Quando eu piso na bola, então eu sou o devedor a Deus. Então nós criamos um Deus de crédito e débito que, dependendo daquilo que faz, eu devo ser abençoado ou não. Ou então a gente fica cobrando a Deus pela nossa moralidade, pela nossa bondade, pelos nossos méritos, ou a gente fica com a culpa de não ter realizado aquilo que nós deveríamos realizar. Há um outro ponto, há um outro caminho, que a gente pode perceber aqui nesse texto. Ou na Bíblia, que não dá para ser perfeito. Que ninguém pode ser perfeito. E que se andar pelo caminho da virtude, não vai dar certo. Se a gente quiser se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, olha como eu sou bom, olha como... Não vai, a gente não vai conseguir, porque nós somos imperfeitos. Então é o outro lado de alguém que se reconhece miserável, de alguém que não faz nada certo, de alguém que se reconhece pecador. E esses do outro lado oram como esse outro homem, que diz o texto que nem sequer conseguia olhar para o céu, mas que batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse aqui é o caminho da autocomiseração e da culpa. E a oração dele é: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele sabe que não é perfeito, que não conseguirá ser perfeito, por isso então acredita ser merecedor do castigo, que ele merece sofrer, que ele precisa passar por uma penitência para ser purificado. Alguém que sabe que seu coração é enganoso, por isso apela para a misericórdia de Deus. E diz: Senhor, a carne é fraca. Tu sabes que eu sou pó. Tu sabes que eu sou fraco. Então ele desenvolve um discurso de autocomiseração para viver se penitenciando, se culpando de cabeça baixa, tentando fazer algo para compensar a sua culpa, fazendo um sacrifício para pagar a sua dívida com Deus. Então nós temos assim nesse sistema religioso, um lado alguém que quer ser perfeito para obter os favores de Deus, e é incentivado a fazer isso para fazer uma troca com Deus. De outro lado, nós temos aquele que sabe que não consegue ser perfeito, mas que vai ter que fazer algo, porque ele tem medo de Deus. Medo que Deus o castigue,
medo que Deus pese a mão sobre ele, medo de futuro, medo da enfermidade, medo de perder emprego, medo. Então você vai perceber que a religião trabalha nesses dois pontos, nessa balança. De um lado, essa virtude e mérito, e de outro lado, a culpa. Aqueles que andam, então, pelo caminho da autocomiseração e da culpa, têm as suas mentes sequestradas pela tragédia. E eles vão dizer mais ou menos o seguinte: olha, ultimamente estou vindo tão bem, que eu penso que vai acontecer alguma coisa de ruim. Já ouviu isso, né? Às vezes passa a sofrer, sofre, de repente acontece, a sua vida começa a ter um momento de tranquilidade, de paz, você fala, estou estranhando, estou achando que alguma coisa ruim vai acontecer. As pessoas pensam assim porque elas ainda não entenderam o padrão de Deus. E aí, quando acontece alguma coisa ruim, elas associam automaticamente a Deus. Aconteceu uma tragédia na vida dela. E alguém vem e diz a ela, olha, aconteceu isso na sua vida, sabe por quê? Porque você está em pecado. E Deus está te castigando para que você aprenda. E ela acredita. E ela se sente culpada. Então esse é alguém que vive escravizado nas suas culpas, no seu passado, aos seus erros, e não consegue desfrutar da vida que Deus tem para nós, do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Então, estas construções de pensamentos estão presentes nessa parábola que eu mostrei aos irmãos, do fariseu e do publicano. Um religioso perfeccionista, que pensava ser bom demais, e um cobrador de impostos, provavelmente corrupto, que sabia que não era digno de estar na presença de Deus. Então a religião nos leva a viver nessa balança entre a perfeição e a imperfeição, entre o mérito e a culpa. E essa então é a lógica da religião para o relacionamento com Deus, desse sistema humano criado, para que a gente possa então se relacionar com Deus. Aí vem Jesus. Aí Jesus se apresenta e quebra as lógicas da religião. Então, na parábola do publicano, do pecador, do publicano e do fariseu, só existe a possibilidade, primeiro, de você ser aquilo que você está dizendo ser, olha, eu sou bom demais, ou você dizer, eu não sou nada e eu não sou digno. Mas Jesus vem e apresenta uma outra possibilidade, que não é o mérito e a perfeição, nem a culpa, nem a autocomiseração. Jesus apresenta um conceito chamado graça de Deus. E a graça de Deus, meus irmãos, nos liberta do caminho do mérito e da perfeição. E também nos liberta do caminho da autocomiseração em razão da culpa. A graça de Deus nos liberta a partir do momento que Deus se revela a nós. E é o Paulo que vai escrever isso. Deixa eu tentar voltar aqui. Acho que tá. Só volta para mim, acho que está meio complicado aqui. No verso 8, quando ele diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando Cristo morreu por nós, Ele sabia quem nós éramos. Ele não morreu enganado. Puxa, me enganei ao morrer por aquela pessoa porque eu pensei que ela fosse uma coisa e ela outra. Eu pensei que ela fosse mais boazinha, mas ela é terrível. Não. Mesmo sabendo quem nós éramos, o texto diz que mesmo assim Deus nos amou e Jesus deu a sua vida por nós. E no verso seguinte, verso 9, ele vai dizer o seguinte: que em Cristo nós fomos justificados, em Cristo nós fomos reconciliados. E ele vai dizer o seguinte: agora que fomos justificados por meio do seu sangue,
muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Olha que coisa interessante, ele está falando coisa profunda aqui. Nós éramos pecadores, mas ele morreu e nos justificou com o seu sangue. Os nossos pecados foram perdoados. Mas agora que nós fomos salvos da ira de Deus, muito mais agora, ele vai nos livrar. E ele diz assim, verso 10, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, estando em Deus, seremos salvos por sua vida. Isso é algo tremendo. Por quê? Porque em Cristo nós somos justificados, os nossos pecados foram perdoados, nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus abriu um caminho de comunhão com o Pai. E por causa do sangue de Cristo nós podemos adentrar na presença de Deus. Por causa desse sangue de Jesus, o nosso problema com Deus foi resolvido. Se você está em Cristo e crê no sacrifício de Cristo, o seu problema com Deus foi resolvido. Por quê? Tendo paz com Deus, nós temos paz com Deus. E isso é importante compreender. Então, a partir dessa revelação da graça de Deus, dessa revelação, desta ação de Deus, a graça nos mostra que Deus está fora dessa construção religiosa que nos aperfeiçoa à virtude e ao mérito, e à culpa e à imperfeição. Nós não precisamos fazer algo para mostrar para Deus que nós merecemos, porque somos bons. Eu não preciso fazer algo para agradar a Deus, para querer impressionar a Deus com as minhas virtudes, as minhas qualidades. Mas também não preciso de um discurso para me colocar diante de Deus dizendo que eu não sou nada, que eu não presto, que eu sou a pior coisa do mundo. Que nós não podemos ter nada, que nós não somos nada. Então nós não precisamos de um discurso carregado do peso da culpa, que a gente nem sequer tem coragem de olhar para cima, de forma que a gente também não vai impressionar a Deus por isso. Então eu não impressiono Deus pelas minhas qualidades, pela minha moralidade, mas não impressiono a Deus pela minha fragilidade. O nosso relacionamento com Deus, guarde bem isso, não depende do que fazemos ou deixamos de fazer, mas depende do amor de Deus por nós. Não depende de você, daquilo que você é, mas depende daquilo que Deus é. Não há nada de bom que eu ou você possamos fazer para sermos credores de Deus. Deus, olha como eu sou bom, como eu sou honesto. Eu não sou que nem esse pessoal que está aí na rua, que mata, que rouba, que estupra, que tal. Agora estou rindo aqui que eu lembrei. Meu neto estava em casa essa semana, ele virou para a Águida e disse para a Águida, esse negócio de ver esse pessoal roubando, fazendo essas coisas, é tão chato que nem obedecer à mãe. Foi isso, né? Então a gente ficou olhando, esse negócio é muito chato. Brincadeira essa parte. Não há nada de bom que nós venhamos a fazer que venha nos qualificar diante de Deus. Mas também é verdade que não há nada de ruim que nós venhamos fazer que Deus não possa perdoar. Não há nada que nós venhamos a fazer de ruim que faça com que Deus nos odeie tanto. Mas também não há nada de tão bom que a gente faça que Deus vai nos amar mais por isso. Porque Deus não muda. E essa é a lógica da graça de Deus. Essa é a construção do Evangelho, do pensamento do Evangelho, né, de Jesus Cristo. E aí então você me ouve essa mensagem, primeira coisa que você vai me dizer,
Ah, mas viver desse jeito aí que você está falando, então eu posso viver do jeito que eu quiser, fazer o que eu quiser? Só se você não entendeu nada ainda. Ah, então eu posso pecar à vontade porque Deus me ama mesmo, e já que Deus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser porque Deus vai perdoar tudo que eu fizer. Aprenda uma coisa importante e guarde bem. O pecado faz mal a você, não a Deus. Deus nos dá os mandamentos como um alerta para a nossa vida. Quando Ele diz não mate, não adultere, não roube, Ele está te preservando. Para que você não se prejudique. Então os mandamentos de Deus são muito mais um alerta para que a gente não se dê mal, do que Ele dizer para você assim, não faça porque eu não quero. E eu vou te explicar por quê. A obediência aos mandamentos de Deus é graça, para que nós sejamos preservados. Quando Deus deu a ordem ao homem, não coma da árvore do conhecimento, foi um mandamento? Foi. Mas para quê? Para que o homem fosse preservado. Então a palavra de Deus para nós não é uma imposição e uma ordem, mas um alerta para que nós sejamos preservados. Esse é o ponto. Deus não te traz para ouvir uma palavra porque Ele não quer que você não faça isso ou faça aquilo outro, mas para que você seja preservado, para que a sua vida seja preservada. E aí então, obedecer os mandamentos não tem nada a ver em agradar a Deus, mas em nos preservar. E é claro que Deus nos ama, e quando nós obedecemos os seus mandamentos, e para que nós sejamos preservados, e nos preservamos pela obediência, é natural, guarde isso, que Deus se alegre e se agrade. Deus não se agrada porque você está fazendo algo sem sentido. Deus se alegra porque você entendeu que você está se preservando e Ele te ama tanto que não quer que você se destrua. E quando você obedece os mandamentos para se preservar, Deus se alegra com isso. Deus se agrada com isso, entendeu? Não é para não fazer porque você vai desagradar a Deus, não. Você não vai fazer porque você vai se dar mal, e se você se der mal, Deus vai se entristecer porque Ele não te criou para isso. Não é para fazer para agradar a Deus, porque eu quero agradar a Deus, não. Você vai fazer e vai se preservar e andar nesse caminho, e porque você está nesse caminho, você alegra a Deus. E se Deus se alegra, aí a gente vai para Neemias. A alegria que é do Senhor é a nossa força. A alegria não é nossa, a alegria é do Senhor. E Deus se alegra quando nós entendemos isso. E quando nós entendemos isso, nós andamos nesse caminho e somos fortalecidos por Ele. Deu para entender? Mas a gente está pregando o evangelho ao contrário. A religião prega o evangelho ao contrário. Para você não fazer porque isso. Você não faz por causa disso. Não. O evangelho é simples. O evangelho é natural. E a graça de Deus nos dá essa liberdade de ser e viver sem querer impressionar a Deus o tempo todo para conquistar o seu amor. Olha, eu fiz isso, o Senhor tem que fazer aquilo. Olha, eu oro, jejum, vou buscar o Senhor de madrugada, eu leio a Bíblia, eu faço não sei o que e tal. E a gente acha que está impressionando a Deus. E por isso Deus precisa fazer alguma coisa em nosso favor. Ou o contrário. Ficar o tempo todo com medo porque a gente não consegue fazer o que tem que fazer. E aí a gente fica com medo que Deus vai se irar e vai nos castigar. A graça de Deus, ela nos liberta e nos capacita para vivermos com
responsabilidade. Esse é o ponto. Com consciência, com integridade de consciência, a graça de Deus coloca nas nossas mãos a responsabilidade de vivermos sem a tentação de transferir a responsabilidade para Ele. Por quê? Ô Adão, o que você fez? Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ou transferir a responsabilidade para outro. O que você fez? Foi a serpente que me enganou. Percebeu? E nessa experiência, não há espaço para dizermos, eu estou fazendo isso para agradar a Deus, ou estou fazendo aquilo porque eu estou com medo que Deus me castigue. Não, a gente se livra de colocar essas coisas ou colocar essas coisas na conta de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus nos devolve a dignidade como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E dentro dessa perspectiva da graça, Deus nos diz o seguinte: viva responsavelmente, viva com responsabilidade. Porque aqui a gente vê, no meio da religião, a gente não tem essa responsabilidade, a gente vai culpando um, vai culpando o outro. Você faz alguma coisa e não acontece, é porque você não tem fé, é porque você não fez direito, é porque sempre existe isso, ou é culpa ou é mérito. Deus conhece o meu ser, Deus conhece o meu passado, os meus erros, os meus pecados, as minhas culpas, as marcas que eu carrego, conhece os meus traumas, mas ainda assim, aquilo que Ele fez por mim pode ser transformado em palavras e Ele diz, eu te amo. Agora, você que está me ouvindo aqui, ou vai me ouvir pela internet, se você quiser continuar caminhando nessas formas da religião, te causando marcas, causando as mesmas dores, os mesmos danos, os mesmos traumas, isso é uma decisão sua. Mas esse texto que o Paulo está dizendo aqui em Romanos, é o seguinte, eu te amo. E quando você era pecador, eu morri por você. E agora que você está ao meu lado e reconciliado, você pode viver segundo aquilo que eu tenho para você como propósito. Mas eu te amo. Ah, mas e se eu pisar na bola? Eu vou continuar te amando. Ah, mas e se eu vou continuar te amando. Guarde uma coisa, meu irmão. Filho pode fazer o que for, ele nunca deixa de ser filho. Se você teve uma experiência com Deus, nasceu de novo, se tornou filho de Deus, você pode ir para onde você quiser, você não vai deixar de ser filho, e uma hora você volta. Você pode fazer com aquele filho, né? Que saiu, gastou todos os recursos do pai e voltou quebrado, voltou sujo, porque estava ali comendo a comida dos porcos. Porque o problema é seu, a responsabilidade é sua, percebeu? Mas quando ele teve consciência e voltou, o pai o recebeu de braços abertos. Portanto, se você está tentando fazer a vontade de Deus, isso é louvável, isso é fantástico. Mas não faça a vontade de Deus para conquistar o seu amor, porque o amor de Deus você já tem. Porque Deus prova o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você escolheu andar por esse caminho de graça, se você entendeu que esse é o melhor caminho, saiba que nesse caminho Deus vai te sustentar, porque Ele te ama, independentemente do que você fizer. Porém, seja responsável. Não gaste a sua vida naquilo que não edifica. Não gaste a tua vida naquilo que vai te destruir. Não gaste a tua vida naquilo que não é bom. Mas desfrute da graça de Deus. Viva essa vida plena que Jesus tem para nós. Por quê? Porque Deus não te vê como inimigo. Deus não te vê como opositor. Agora, presta bem atenção nisso e olha o contexto que eu vou lhe dizer.
Deus nos vê como alguém perfeito, santo e irrepreensível. Nós ainda não somos, mas Deus nos vê assim. Porque Ele nos vê através do sangue do Seu Filho. Então, esta é a posição que Deus nos colocou. Desfrute dessa posição. Sei que você não tem tudo isso, como eu ainda não tenho tudo isso. Mas o Espírito Santo, a cada dia, vai nos conduzir por esse caminho e há de nos conduzir até o final. Então, seja livre dessa questão de querer se apresentar diante de Deus dizendo que você é bom demais, que você não é tão pecador quanto os outros. Olha o que você está fazendo, olha como você é bom, olha como você é espiritual, olha como você ora, olha como você louva, olha como você... Mas também não fique atrelado à culpa, dizendo que não é nada. Então, não viva nesse caminho da virtude e dos méritos, mas também não se afunde na culpa, na indiferença, na imperfeição. Apenas viva. E viver em Cristo é viver com responsabilidade. Então, é esta vida, meus irmãos, que nós estamos celebrando nessa noite. Essa vida que está representada nesses elementos sobre essa mesa. É a graça de Deus que nos liberta das estruturas e das construções de pensamento da religião. De uma vida que se sustenta pelo mérito e pela virtude. Ou de uma vida que está debaixo da culpa por causa da comiseração. A graça de Deus nos livra de pensarmos que somos os melhores, ou melhor do que realmente somos. E nos livra do pensamento de que Deus não nos aceita como somos. Deus nos aceita como somos, guarda isso, tá? Isso é importante. Mas Deus não quer que permanecemos da maneira como estamos. Por isso, vinde a mim como estás, e Ele vai derramar o Espírito Santo, e vai transformar a tua mente, transformar o teu coração, o teu pensamento, todo o teu ser, para que você possa experimentar a perfeita vontade dEle. Percebeu? Então, eu vou para Jesus, mas Jesus não quer mudança. Não, porque eu vou, Ele me aceita como eu sou, Ele aceita. Mas Ele não quer que você permaneça do seu jeito, porque Ele te ama. Ele tem o melhor para você, por isso Ele quer que você seja transformado. Aí vem alguém e vai dizer o seguinte: pastor, essa mensagem sua aí, você está fazendo com que você está largando a porta, né? Você está abrindo espaço para as pessoas viverem como elas querem, dissimuladamente, indiferentes, no pecado. Não, você não entendeu nada. Estou dizendo que não é para viver dessa forma, para que você possa viver responsavelmente, porque observar os mandamentos é graça de Deus para nos preservar. Falei isso anteriormente. Mas uma vez que o Espírito Santo foi derramado sobre nós, é Ele quem nos conduz por toda a verdade. Não é verdade? A Bíblia diz isso. Então só pode alargar a porta aquele que não está sob a influência e a direção do Espírito Santo. Porque a porta, ela não muda de tamanho, ela permanece a mesma. O caminho também. Ninguém tem capacidade de alargar ou diminuir o caminho ou a porta. Mas é o Espírito Santo que nos molda a imagem de Cristo. E a forma de entrar por esse caminho é Ele que nos dá. A maneira de andarmos pelo caminho certo é Ele que nos dá. E isso não é pelos seus méritos. Isso não é porque você fica, dia, céu, azar. Isso é fruto da graça de Deus que opera em nós e nos faz a cada dia mais parecido com Cristo. Por isso, desfrute da vida que Deus tem nos dado. Essa vida que a cruz trouxe-nos de volta. É a nossa liberdade de viver em Cristo,
responsavelmente. Se você está aqui e a gente vai celebrar a ceia, e você vai participar da ceia com um senso de mérito, porque você olhou e percebeu que você tem uma moralidade que te avaliza participar. Se você olhou e viu as suas qualidades, se você não pecou, então você merece. Então, se você vai participar com esse sentimento, você ainda não entendeu o significado da ceia. Se você vai participar da ceia e não se considera digno, vivendo debaixo das culpas, dessa pressão, você também ainda não entendeu o significado da ceia. A ceia é a celebração do sacrifício de Cristo que nos liberta para vivermos em Deus. Para Deus. Com Deus, em uma dimensão de intimidade e comunhão que nos concede consciência e responsabilidade. Então não sou eu e nem o que eu faço que me justifica diante de Deus, mas o que Cristo fez. É isso que significa ceia, simboliza ceia. Você não tem mérito. Você não tem qualidades. Você não é a melhor pessoa do mundo. Mas ainda assim, Cristo morreu por você. E esses elementos sobre a mesa que simbolizam o sacrifício de Cristo, é essa vida que Ele tem para mim e para você. Não viva debaixo desse caminho, ou não entre nesse caminho da perfeição e do mérito. Porque você não tem. Não entre por esse caminho da culpa e da imperfeição, porque Ele já morreu por você quando você era imperfeito e você era pecador. E agora que o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida, é a graça de Deus operando que vai te conduzir por esse caminho a cada dia em vitória. Portanto, o que nós celebramos nessa noite não é aquilo que eu faço ou que decidi fazer, mas é aquilo que Cristo fez por mim, e isso é ceia. Por quê? Porque a vida não gira ao meu redor, não gira em torno de você. Você não é o centro da vida. A gente acha que as pessoas têm que girar ao nosso redor, em torno de nós. Mas a vida gira em torno do Cristo, que é o centro da vida. E é para essa vida, onde o Cristo é o centro, que nós somos chamados para viver. Portanto, se você entrou nessa noite com esse sentimento, puxa, muito obrigado, Senhor, porque eu não sou que nem esses pecadores que estão por aí, nem ladrão, nem roubador, nem coisa do tipo. Te dou graças porque, olha, o Senhor está de parabéns ter um filho como eu. Diria para você assim que esse não é o caminho de Deus. Se você entrou aqui nesse caminho e disse, olha, não faço nada certo, não vai, eu não consigo e tal, e vai, e tentando encontrar alguma maneira de se justificar também pela culpa diante de Deus, você também está no caminho errado. Ô pastor, e qual é o caminho certo? Senhor, eu sei que o Senhor morreu por mim, o Senhor me conhece, sabe quem eu sou, conhece os meus erros, os meus pensamentos, conhece tudo. E eu oro para que o Senhor possa me conduzir pelo verdadeiro caminho e que Cristo seja o centro da minha vida. Percebeu? Isso liberta. Por isso o tema dessa noite é para além da religião, porque não é um sistema, não são formas, mas é a liberdade que nós temos de viver com responsabilidade em Cristo Jesus, direcionado pelo Espírito Santo, e esta é a vida que agrada a Deus. E é esta vida que vai fazer com que você faça as coisas, ou não faça, dependendo do que tiver que não se fazer, porque você entendeu que a forma de você alegrar a Deus é se preservando. Então se preserve. E isso é maravilhoso, meus irmãos.
Isso sai daquele âmbito, daquela expressão que está para além de nós, do que eu não consigo, para cada dia dar um passo de cada vez em rumo a essa transformação. Eu quero orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa hora. Se você teve a mente clareada e entendeu os caminhos, mas de alguma forma Deus te convida a um arrependimento, a uma mudança de pensamento. Se você não entendeu muito bem, peça ao Espírito Santo que te ilumine e te dê a direção e fale ao teu coração e que você seja renovado, mas que ao estender as suas mãos para esses elementos, estenda com a consciência de que Deus sabe que você é pecador e que você é miserável. E saiba que não há nenhuma qualidade em você que vai fazer Deus te amar mais ou menos, mas que é a graça de Deus que nos conduz pela vida a cada dia para vivê-la com responsabilidade. Senhor, eu quero louvar o Teu nome e Te agradecer nesse momento, por esse momento ímpar, sublime, onde a gente pode olhar para a Tua palavra e pode ver esses contornos da religião, esses contornos do Evangelho, e à sombra da cruz nós podemos descansar. E encontrar então a Tua graça, porque, como diz o nosso irmão Paulo, que Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores, e isso prova o Teu grande amor. E que se Ele nos justificou quando nós éramos filhos da ira, quanto mais agora reconciliados, não seremos salvos por Sua vida, Senhor. Que coisa maravilhosa, que texto tremendo. Que verdade revelada na Tua palavra que muda a nossa maneira de entender, de pensar, de compreender a vida. Então, Senhor, nos ajuda. Aqueles que estão andando por esse caminho de mérito, que hoje entenderam a Tua graça, que eles possam se voltar para Ti e dizer: Senhor, eis-me aqui. Toma a minha vida, toma o meu ser. Tudo que tenho e sou pertence ao Senhor. E aqueles que têm andado pelo caminho da imperfeição, da culpa, que eles entendam que o Teu amor é maior que todas essas coisas e que o Senhor morreu por cada um, quando eles ainda estavam debaixo dessa condição. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite. E agora que vamos estender as nossas mãos, Senhor, para esses elementos, o pão e o vinho, nós rogamos ao Teu Espírito Santo que ilumine o nosso coração, as nossas mentes, para que venha o Senhor nos dar consciência e entendimento, de nos voltarmos para Ti e vivemos com responsabilidade em observarmos os mandamentos, para que nós sejamos preservados, para que a Tua graça possa fluir em nós, e que através, Senhor, da nossa preservação, dessa obediência, de andar nos Teus caminhos, o Senhor se alegre conosco. E assim, Senhor, seja o Teu nome glorificado. Nos abençoe nesse momento. É o momento de consciência de cada um. É o momento onde nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Dizemos: Senhor, Teu corpo está partido sobre esta mesa, porque eu ainda preciso de Ti. Ele foi partido pelos meus pecados e ainda permanece partido, porque eu ainda preciso dele. Eu quero tomar, Senhor, esse pão nas minhas mãos e quero Te louvar, porque o Senhor levou sobre si o castigo que estava sobre mim. Quero tomar desse cálice, porque eu não merecia, mas o Senhor me deu a vida, mesmo sabendo quem eu era. Por isso, Senhor, eu me arrependo e me volto para Ti e me entrego de corpo e alma, para que o Senhor possa me conduzir pelas Suas veredas e que eu possa viver com responsabilidade. E nesse caminho de viver nessa condição, que o Senhor possa se alegrar. Deus, eu quero entregar a minha vida nas Tuas mãos, todo o meu ser, e Te pedir, Senhor, visita. Ó Espírito Santo do Senhor, me visita nessa noite com a Tua graça.
Me visita, Senhor, para que haja cura do meu coração, Senhor, para que haja cura do coração dos meus irmãos que estão, Senhor, vivendo debaixo da culpa, debaixo do medo, debaixo, Senhor, dessa condição de querer qualidades, perfeições, mas os coloca, Senhor, todos no Teu colo, nos abraça, nos envolva e derrama a Tua graça e nos abençoe. Quero Te louvar, Senhor, Te agradecer, e assim faço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Senhor, que seja assim para a glória do Teu nome. Nos abençoe poderosamente nessa noite. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você medita, continua orando aí, pedindo ao Senhor que fale ao teu coração. Quero chamar o Daíra, a Cizinha, o Edilson e a Bruna, tá bom? Para a gente poder distribuir a ceia. Lembre-se daquilo que foi falado. Não são os seus méritos que te dão, que te dá a condição de você estender a mão. Não é aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas é aquilo que Cristo fez no Calvário. Então não olhe para essa condição, para a sua condição, olhe para o Calvário. E que Deus te abençoe nessa jornada de comunhão, de compreensão. Que Deus te abençoe tremendamente. Esteja orando. Enquanto isso, nós estaremos louvando ao Senhor. Quando penso na cruz, é difícil entender como pôde um Deus por amor se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me. Sou livre, sou livre em Cristo Jesus. Penso na cruz, é difícil entender como pôde um Deus por amor se render. O que posso dizer? Seu sangue vertido lavou-me, curou-me. Sou livre, sou livre em Cristo
Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. Seu sangue vertido lavou-me, curou-me, sou livre em Cristo Jesus. O irmão que vai participar da ceia foi involuntariamente esquecido. Amém. Quero colocar assim aos irmãos. Participei de muitas ceias na minha caminhada, mas com uma consciência como essa de hoje, eu diria que não foram muitas. Foram muitas, mas não tantas. Quando você tem essa consciência da grandiosidade de Deus, essa responsabilidade, não há peso, não há fardo. E a gente pode olhar então e dizer, ver esse convite para viver com essa responsabilidade. Não que a religião impõe, mas a vida que Cristo tem para nós. E Paulo instruindo a igreja de Coríntios, ele diz assim: o que do Senhor recebi, o que também vos entreguei. Na noite que foi traído, Jesus, tendo dado graças, tomou o pão, repartiu e disse: tomai e comei todos vós, esse é meu corpo que é dado por vós. Senhor eterno e soberano, Deus de toda a glória, nós te damos graças, louvamos o teu nome pela tua grande misericórdia. Louvamos ao Senhor porque tu és digno de receber toda a adoração, todas as ações de graças. Te louvamos pelo pão de cada dia que tem nos dado, fruto do suor do nosso trabalho, porque é graça do Senhor. Te louvamos pela saúde que nos dá, de podermos ganhar o nosso pão e trazer o pão para dentro dos nossos lares. Te louvamos também, Senhor, pelo pão que desceu dos céus, que se entregou em nosso favor, esse pão que nos dá não apenas a vida nessa dimensão, mas que nos transporta para a dimensão
espiritual e celestial. Então nós te louvamos, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas ações de graças. Louvamos, Senhor, pelo pão que nos concede a cada dia, pelo pão que nos alimenta, não apenas o corpo, mas também a nossa alma. E assim, Pai, nós o fazemos em memória do Senhor. Comamos desse pão. E Paulo, continuando, diz: depois que Jesus comeu o pão, ele tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos vós. Esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue em favor de muitos. Senhor, mais uma vez te damos graças por esse sangue que foi vertido e que nos concede vida, vida que nós não tínhamos direito, mas o Senhor concedeu vida na tua morte, e pela tua morte nós recebemos, ó Pai, esta vida, e nós te agradecemos. Senhor, concede-nos a comunhão entre nós, como igreja, como irmãos, nessa comunhão entre a tua igreja e o Cristo, para que todos sejamos um, e nessa dinâmica o mundo possa olhar para nós e ver o teu grande amor. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos e agradecemos, ó Pai. Em nome do Senhor bebamos. Senhor, nós te damos graças. E não há palavras humanas que possam expressar o nosso amor e a nossa gratidão. Recebe, Senhor, diante de Ti os nossos corações derramados, que podem expressar mais do que as palavras. Nós te louvamos e assim o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quando vejo tua formosura,
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aconselharia, se você quiser e puder, a ouvir mais uma vez essa mensagem. Às vezes ela traz algum cunho tão profundo que a gente não consegue entender na primeira vez, mas aí você pode revê-la. Então, se você estiver lá no canal da igreja, lá no YouTube, vai lá e assista. Se você achou interessante, compartilhe, tá bom? Se você tiver dificuldade, converse com o pessoal lá do fundo, lá do som, eles vão te ensinar, vão te ajudar, tá bom? Vamos orar, que Deus nos abençoe, nos impulsione para essa vida que Ele tem para nós, não debaixo desse caminho de perfeição e mérito, nem tampouco dessa autocomiseração e culpa, mas esse caminho da graça de Deus, que nos faz viver a cada dia. Senhor, nós louvamos ao Teu nome por tudo que nós pudemos viver e presenciar nessa noite. Meu coração, Senhor, se alegra em poder experimentar, participar dessa comunhão com o Teu Espírito. E agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor possa nos abençoar, nos dar uma semana abençoada debaixo da Tua direção. Que o Senhor possa nos capacitar a cada instante para vivermos segundo o Teu querer. E assim seja em nós o Teu nome glorificado. Que a Tua palavra esteja em nós, não apenas nos nossos lábios, na nossa mente, mas também, Senhor, nas nossas mãos. O Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada, abençoe nos nossos lares, nossos trabalhos, nossos afazeres. Visita aqueles que aqui não estão e também sejam tocados, ó Pai, por essa presença santa e maravilhosa, para que haja transformação. Deus, mais uma vez, enche o nosso coração de alegria, dá um batismo de alegria, de renovo, nos fortalece, Pai, para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Nós assim te louvamos, Pai, e assim te pedimos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, na tua caminhada, onde quer que você esteja, hoje e sempre. Amém. Saúde, seu irmão, com a graça e a paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.